Olá, boa noite. Boa noite. Ministra do TSE determina que Antony Garotinho volte para um hospital. O ex-governador do Rio, preso ontem, foi levado à força para a cadeia em Bangu. E Sérgio Cabral, outro ex-governador do Rio, que também está preso, teve o cabelo raspado. Fotos divulgadas na internet mostram Cabral com uniforme de presidiário. Ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, pede demissão. E governo anuncia Roberto Freire, deputado federal e presidente do PPS, para o cargo. Lava Jato devolve mais de 200 milhões de reais recuperados para a Petrobras. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje, eu bati um papo com meu amigo, o jornalista Guilherme Samora, que esteve ao lado da cantora Rita Lee durante a criação da sua autobiografia. Zé Armando Vanucci revela notícias imperdíveis sobre os bastidores da TV. E aqui no palco, eu recebo Patrícia Coelho para um show de sucessos da cantora Rita Lee. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. A ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou no final do dia a volta do ex-governador Antony Garotinho para um hospital. Ontem, Garotinho havia sido levado à força para a cadeia. Na decisão, a ministra afirmou que não cabe a um juiz avaliar o quadro clínico do ex-governador. Ontem, o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, de Campos dos Goitacazes, decidiu pela transferência de Garotinho do Hospital Souza Aguiar para Bangu, por causa das suspeitas de que o ex-governador estaria recebendo tratamento privilegiado na unidade pública. Luciana Lócio afirmou que o juiz procedeu sem qualquer embasamento técnico-pericial por parte da equipe médica e que não foi comprovado que havia regalias ao ex-governador. Um áudio divulgado na internet com a voz do ex-governador mostra ele reclamando da transferência para Bangu. Na gravação, ele relata a ameaça de morte. Mata um homem aqui, ó. Mata um homem. Levou Eu não vou. Isaías do Borel, tem um monte de preso lá, que foi tudo eu que botei na cadeia. Não vou ficar. Estou doido para me levar para lá para me matar. Sabe, quarta-feira tem reunião com o doutor Janot para entregar o resto da quarta-feira. Não vou. Isso tudo foi armado. Eu não vou, cara. Não vou. O senhor vai. Não vou. O senhor vai. Você vai me matar, mas eu não vou. Vai me matar, mas eu não vou. Vai. O senhor vai. O senhor vai. No momento da transferência para Bangu, houve muito tumulto. Atenção, atenção. Não filma não, que você vai levar como testemunha depois. Eu quero ir com ele! Deixa eu ir com ele! Clarissa, Marco, segura ela! Clarissa, você não pode! Deixa, Clarissa! Cadê o bombeiro? Para!
E por determinação do TSE, após a realização dos exames, na próxima segunda-feira, Garotinho ficará preso em casa. O ex-governador é acusado de usar programas sociais para comprar votos. Fotos divulgadas na internet mostram o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, com o cabelo raspado. Ele está detido no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. As imagens mostram ainda o ex-governador com o uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. As fotos foram feitas logo após a entrada de Cabral no sistema carcerário. Segundo a Secretaria, o procedimento é padrão para todos os detentos. O ex-governador está numa cela de 9 metros quadrados, numa ala para presos com ensino superior. O local foi inaugurado por Cabral quando ele era governador. Ele divide o espaço com outros 5 detentos. Sérgio Cabral é suspeito de receber milhões em propina para fechar contratos públicos. De acordo com o Ministério Público Federal, ele era chefe de uma organização criminosa. Para os procuradores, ele teria saqueado o Estado com atos de corrupção envolvendo as empreiteiras contratadas para executar grandes obras. As propinas chegariam a 224 milhões de reais. O Ministério Público diz ainda que o ex-governador recebia, inclusive, uma mesada de até R$500 mil das empreiteiras em troca dessas obras com o governo. Os pagamentos correram entre 2007 e 2014, período em que Cabral governou o Estado. E os procuradores dizem ainda que a empresa da mulher do ex-governador Sérgio Cabral é suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o escritório de Adriana Anselmo teve um crescimento vertiginoso durante os 2 mandatos de Cabral. A banca Anselmo Advogados recebeu mais de 35 milhões de 10 empresas, entre os pagamentos a 4 de concessionárias de serviços públicos que prestam serviço no Rio. Adriana Anselmo não foi presa. Ela foi levada à força para prestar depoimento ontem e depois liberada. Defesa do ex-presidente Lula ingressa no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre com queixa-crime que pede a prisão do juiz federal Sérgio Moro. Os advogados de Lula acusam Moro de abuso de autoridade. Na representação, eles indicam como provas 3 situações: a condução coercitiva de Lula, a busca e apreensão de objetos nas residências e escritórios do ex-presidente e a interceptação e divulgação de conversas telefônicas que depois foram consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal Federal. No fim do texto, os defensores de Lula pedem que Moro seja condenado com base em uma lei que pune o abuso de autoridade com detenção de 10 dias a 6 meses, além de outras sanções, que podem chegar à suspensão ou até mesmo à demissão do cargo. Sérgio Moro não quis se pronunciar sobre o assunto. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cumprir prisão domiciliar. Em parecer encaminhado ao STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia defendido a manutenção da prisão preventiva do pecuarista. Bunlai foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Na avaliação de Janot, a prisão se justificava para evitar a continuidade das práticas criminosas. Bunlai foi preso em novembro do ano passado. Ele chegou a permanecer em regime domiciliar por cerca de 5 meses por problemas de saúde, mas voltou à prisão após o fim do tratamento médico no início de setembro. O pecuarista pegou um empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chaim em outubro de 2004. O dinheiro, segundo Bunlai, foi para o PT. Em Curitiba, o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, decidiu acompanhar os depoimentos de 2 testemunhas de acusação no processo em que ele é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cunha está preso na sede da Polícia Federal e foi levado até o prédio da Justiça Federal, onde foram ouvidos hoje à tarde Eduardo Vaz Musa, ex-gerente da Petrobras e delator da Operação Lava Jato, e o auditor Rafael de Castro da Silva. Cunha não pôde se manifestar, somente assistir. Foi a primeira vez que ele encontrou com o juiz Sérgio Moro desde que foi preso no mês passado. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de um contrato de exploração de um campo de petróleo pela Petrobras no Benin, na África.
Força-tarefa da Operação Lava Jato devolve mais de 204 milhões de reais para a Petrobras. O valor é referente a recursos desviados da estatal e recuperados durante as investigações. Essa é uma parte do dinheiro entregue por investigados em 21 acordos de colaboração fechados pela Procuradoria da República. Destes, 18 são de delação premiada com pessoas físicas e 3 são de leniência, feitos com empresas. O procurador Deltan Dallagnol destacou que o número de funcionários da Petrobras envolvidos em todo o esquema é muito pequeno. O número de pessoas acusadas na Petrobras por corrupção não passa de uma mão, que engloba algumas gotas de água comparado com o oceano de funcionários que fazem diariamente o seu papel, com dedicação, com honradez, com correção. O problema aqui é que os corruptos tinham muito poder, eles estavam associados a políticos, eles controlavam grandes orçamentos e desviaram uma fortuna. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que hoje não existe mais uma decisão isolada que possa determinar a assinatura de um contrato na Petrobras. Segundo ele, os recursos devolvidos para a estatal vão ajudar a pagar dívidas. A dívida da companhia cresceu de 21 bilhões de dólares em 2006 para 132 bilhões de dólares em 2015. Trata-se da maior dívida corporativa do Brasil, a maior do setor petróleo em todo o mundo, a segunda maior do continente americano. E muitos desses gastos que geraram essa dívida não geram retorno algum para a nossa companhia hoje. Esta é a terceira e a maior devolução feita para a Petrobras no âmbito da Lava Jato. Ao todo, de acordo com o Ministério Público, foram devolvidos cerca de 500 milhões de reais. Um relatório da Polícia Federal de novembro de 2015 aponta que a estatal teve 42 bilhões de reais em prejuízos com corrupção, ou seja, 84 vezes o valor restituído. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A cerimônia em que a Força-Tarefa da Lava Jato devolveu à Petrobras 204 milhões de reais roubados da estatal tem um valor mais simbólico do que financeiro. Essa foi a terceira devolução. No total, já voltaram para os cofres da Petrobras 500 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é apenas uma ínfima parte do que foi surrupiado. Ainda assim, o ato tem uma importância histórica, porque a restituição de dinheiro roubado do Estado não é uma coisa comum. Recuperar dinheiro público desviado no Brasil é algo tão difícil quanto desfritar um ovo. Até a cenografia da solenidade realizada em Curitiba foi impregnada de simbolismo. Dividiram a mesma mesa os membros da Força-Tarefa da Lava Jato e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, que aplaudiu os investigadores e agradeceu pelo trabalho que eles têm realizado. Parente disse que espera reaver pelo menos mais 5 bilhões e meio de reais desviados. Os representantes da Procuradoria e do Judiciário aproveitaram para pedir o apoio da sociedade contra as emboscadas que se armam no Congresso para prejudicar a Lava Jato. A essa altura, essas armadilhas legislativas não ofendem apenas a lógica. Elas desrespeitam os direitos dos brasileiros mais humildes. Imagine a revolta de um assalariado que assiste diariamente pela televisão ao noticiário sobre os roubos milionários, ao mesmo tempo em que tem que escolher as contas que deixará de pagar no instante em que sobra cada vez mais mês no fim do dinheiro. Boa noite. Ex-presidente da Andrade Gutierrez muda a versão e diz agora que pagamento à chapa Dilma Temer em 2014 não foi dinheiro de propina. O empreiteiro foi obrigado a depor novamente no TSE por determinação do ministro Herman Benjamin, relator das contas de campanha da chapa Dilma Temer. Em setembro, Otávio Marques disse que pagou R$1 milhão de origem ilegal ao PT em 2014. A defesa de Dilma contestou e apresentou um cheque para demonstrar a contradição do empreiteiro. Segundo o PT, o cheque mostra que o repasse feito em julho foi, na verdade, do Diretório Nacional do PMDB para a campanha de Michel Temer, vice de Dilma, e não para o PT. No novo depoimento prestado ontem, Otávio Marques mudou a versão e disse que não houve dinheiro oriundo da Petrobras doado diretamente à campanha Dilma Temer.
Segundo ele, o erro foi motivado porque a arrecadação do então vice-presidente, apesar de poder ser feita diretamente por ele na conta de campanha, tinham os recibos eleitorais emitidos pelo PT. A ação que pode levar à cassação da chapa foi apresentada pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico. A defesa de Temer quer que o TSE julgue em separado as contas da campanha. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de novo inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Com mais esse, Renan é oficialmente investigado em 12 inquéritos. Em um deles, já há denúncia oferecida. A Procuradoria quer mais informações sobre uma movimentação financeira de R$ 5.700.000 de Renan, considerada incompatível com a renda do parlamentar. Procurador responsável pela reabertura do caso do prefeito Celso Daniel sugere uma nova linha de investigação com a suspeita de que existem outros mandantes por trás do crime. A informação foi divulgada pela revista Veja. O procurador de Justiça, Edilson Bonfim, sugere que a denúncia criminal pode ser ampliada para apontar novos responsáveis pela morte de Celso Daniel. No último dia 8, o Ministério Público Federal pediu a reabertura das investigações do caso do ex-prefeito de Santo André, assassinado em 2002, após a apelação de Elcídio Oliveira Brito, o John, um dos 6 condenados à prisão. John era um dos integrantes da quadrilha que foi condenada pelo sequestro e morte do ex-prefeito petista. A tese de motivação política por trás do caso foi descartada pela polícia na época. Entre as evidências citadas para justificar o pedido está o depoimento do publicitário Marcos Valério, feito ao juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Ele disse que o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, o procurou para pedir uma transferência de R$6 milhões para o empresário do setor de transportes de Santo André, Ronan Maria Pinto. Segundo o publicitário, Ronan estaria chantageando o PT para não contar o que sabia sobre o assassinato de Celso Daniel. Mais tarde, o empréstimo foi assumido pelo também empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, que conseguiu o dinheiro com o banco Chaim em troca do contrato de operação de um navio sonda da Petrobras. Ronan teria usado o dinheiro para comprar o jornal Diário do Grande ABC. Outro acusado de ser um dos mandantes da morte era o empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que dirigia o carro quando Celso Daniel foi abordado pelos criminosos. Porém, ele morreu de câncer em setembro deste ano, antes de ser julgado. O STF confirmou hoje a decisão da Justiça Paulista que determinou a prisão do ex-senador Luiz Estevão, condenado a 31 anos de prisão por desvio de recursos da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Este foi o 36º recurso de Estevão na tentativa de evitar o cumprimento da pena. Com o trânsito em julgado da sentença, o Ministério Público Federal poderá cobrar de Luiz Estevão os danos causados pelos desvios. De acordo com o cálculo feito até setembro, o empresário será acionado na Justiça para devolver aos cofres públicos cerca de R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Estevão está preso desde março deste ano no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Justiça Federal aceita a denúncia do Ministério Público e 4 empresas e mais 22 pessoas viram réis na tragédia de Mariana. O acidente aconteceu em novembro do ano passado. Com a decisão, as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR e 22 funcionários viraram réus por crimes ambientais e também por homicídios decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que tinha rejeitos de minério. 19 pessoas morreram e um mar de lama tomou a Baía do Rio Doce e correu por parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, numa das maiores tragédias ambientais do país. De acordo com o Ministério Público, as empresas envolvidas tinham conhecimento dos problemas na barragem antes do acidente. Em nota, a Vale informou que repudia veementemente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. A Samarco afirmou que a empresa ainda não foi citada nesse processo, mas negou que a companhia tivesse conhecimento prévio dos problemas na barragem. A Vogue BR diz que não vai se manifestar. A BHP Billiton Brasil diz que ainda não foi notificada, mas repudia as acusações do Ministério Público.
Tiroteio e pânico na Grande São Paulo. 16 criminosos tentaram explodir caixas eletrônicos em um shopping na zona oeste da Grande São Paulo. A polícia chegou, houve troca de tiros e perseguição. Os bandidos invadiram uma casa e uma mulher foi feita refém. A pequena oficina mecânica virou cenário de filme. O entra e sai das Forças Especiais da Polícia Civil de São Paulo chamou a atenção dos moradores do Jardim João 23, na Zona Oeste. O local era ponto de encontro de ao menos 16 bandidos. Na vizinhança, sinais do tiroteio com armas de grosso calibre entre criminosos e policiais civis. Na casa da dona Cícera, a bala de um fuzil ficou alojada a poucos centímetros da janela do quarto, onde ela dormia com o marido. Acordei assustada, 4h20 mais ou menos. Aí foi muito forte o tiroteio, muito forte mesmo. Eu pensei que o mundo estava acabando. A ação do grupo começou neste shopping na rodovia Raposo Tavares. Por volta das 4h30 da manhã, eles tentaram explodir caixas eletrônicos no local. Segundo a polícia, tiveram dificuldade para manusear os explosivos. A polícia militar desconfiou de um dos carros da quadrilha. O veículo era roubado. Na abordagem, houve troca de tiros. 2 PMs ficaram feridos. A quadrilha fugiu e foi para o ponto de encontro, mas foi surpreendida pela Polícia Civil, que já monitorava os bandidos. O grupo fugiu pelos fundos da mecânica e usou os telhados para tentar despistar os policiais. Eles percorreram menos de 100 metros até chegar a estes 2 imóveis. Ao menos um homem foi encontrado no forro deste sobrado laranja. Já os outros foram presos ainda dentro da casa. Os criminosos fizeram uma mulher de 54 anos de refém. Houve negociação por quase 1 hora até que eles se rendessem. Com o grupo foram apreendidos uma pistola e 6 fuzis, além de coletes à prova de bala. E a polícia de Minas Gerais localizou e prendeu o homem acusado de matar a ex-namorada aqui em São Paulo. O crime aconteceu no último sábado. A polícia mineira afirma que foi procurada pelo advogado de Hugo Alexandre Gabrich. Ele está internado em uma clínica psiquiátrica na zona sul de Belo Horizonte em virtude de um quadro depressivo. Uma escolta está no local porque Hugo é considerado foragido. Ontem, a polícia de São Paulo pediu a prisão preventiva dele. O homem é o principal suspeito da morte de Edna Amaralina da Silveira, de 28 anos. Ele invadiu o apartamento da ex-namorada, na Vila Mariana, e atirou nela e em um amigo. Edna morreu no hospital e o amigo está internado. Ministro da Cultura pede demissão e Planalto anuncia Roberto Freire, deputado federal e presidente do PPS, para assumir o cargo. Marcelo Caleiro vinha apresentando divergências com membros do governo Temer e pediu para deixar o cargo que ocupava desde maio. Caleiro entregou a carta de demissão diretamente para o presidente Michel Temer, que pediu que ele pensasse mais sobre o assunto. Mas hoje o ministro comunicou a decisão por telefone. Em menos de 1 hora, o nome de Roberto Freire foi anunciado para o comando da cultura. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. O mítico ator italiano Marcello Mastroianni, falecido há 20 anos, será homenageado pelo Festival de Cinema Italiano em sua 12ª edição em São Paulo. Além dele, receberá um prêmio pela carreira o diretor Roberto Faenza, que estará na abertura do festival, segunda no Auditório Ibirapuera. Os 16 filmes do festival, todos recentes, serão apresentados do dia 24 a 1º de dezembro no Cine Caixa Belas Artes e na Unibis Cultural. Entre eles, o novo filme de Faenza, La Verità sta in cielo, mais La vita possibile de Ivano De Matteo, Questi giorni di Giuseppe Piccioni e o Elei de Maria Sole Tognazzi, L'Attesa de Piero Messina. 7 filmes de Mastroianni, entre os quais o Bell'Antonio de Bolognini, Matrimônio à Italiana de De Sica, A Noite de Antonioni e Os Companheiros de Monicelli, passam entre os dias 1º e 7 de dezembro no Belas Artes. E está em cartaz no Teatro Raul Cortez, na FEComércio, o espetáculo Um Amor de Vinil, com François Forton e Maurício Badu, que ressalta as trilhas sonoras que toda relação sentimental sempre tem.
E como toda relação sentimental, esta tem risos e lágrimas. O texto é de Flávio Marinho, que além de alinhavar as recordações de uma vida em comum, sublinha momentos com várias canções do repertório de Roberto Carlos, é claro. Entre elas, É Papo Firme, Falando Sério, Como Vai Você, Outra Vez. Mas Começar de Novo, de Ivan Lins, Muito Romântico, de Caetano Veloso e Nuvem de Lágrimas, um clássico do repertório sertanejo romântico. A música ao vivo é tocada por Marcos Gerard. A direção é de André Paes Leme. E a coleção de arte da massa falida do Banco Santos será leiloada na terça-feira no Hotel Unique por Aloísio Cravo. Como se trata de um leilão judicial, os lances aceitos serão apenas os presenciais. Entre os 214 lotes oferecidos estão obras importantes de Vitor Brecheret, Aldo Bonadei, Iberê Camargo, Oscar Niemeyer, Tunga, Nelson Lerner, Daniel Senise. Quem quiser ver pessoalmente o acervo terá de agendar visita na CLE Reserva Contemporânea. Mas os lotes podem ser todos vistos no site do leiloeiro aloisiocravo.com.br. Boa noite. Bem, o tempo virou hoje aqui na capital paulista. Ao longo da tarde, a temperatura caiu bastante. E será que o final de semana também será de frio por aqui? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Para esse sábado aqui em São Paulo, teremos um grande contraste de temperaturas. Vai fazer calor no interior do estado e friozinho na faixa leste. Com isso, podemos ter fortes rajadas de vento entre a região central e o litoral. Enquanto a máxima chega aos 30 graus lá em Votuporanga, no norte de São Paulo, em Santos, na costa paulista, não vai fazer mais que 22 graus amanhã à tarde. E vai fazer friozinho também aqui na capital, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde só de 20 graus com muita nebulosidade. Aí no domingo o sol aparece mais e a máxima vai aos 25 e para começar a semana teremos calor na casa dos 28 graus na segunda-feira. Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, afirma que o governo federal vai apresentar aos governadores uma proposta de socorro financeiro aos estados na semana que vem. Segundo ele, a liberação dos recursos deve acontecer progressivamente. A condição é que metas fiscais sejam alcançadas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Padilha disse que o dinheiro que vai ser arrecadado com a repatriação de recursos mantidos no exterior é pouco para ajudar os estados a ajustarem as contas. Uma das previsões logo no início do governo foi que o BNDES devolvesse para o governo central 100 bilhões daquele montante que foi repassado para o BNDES. Lembra isso? O que a área econômica colocou na mesa é todo o dinheiro da repatriação, mais este, para fazer com que tenha a solução para o problema da União e também das unidades da Federação. O encontro com os governadores será na próxima terça-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai discutir a situação financeira com os governadores. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite e um excelente final de semana. Boa noite para você e fique agora com o Runifon no Todo Seu.